Bem-vindos ao debate. A Suprema Corte dos Estados Unidos está prestes a decidir o futuro de trilhões de dólares em comércio e talvez os próprios limites do poder presidencial. O foco da nossa análise hoje é a legalidade das tarifas globais impostas pelo presidente Donald Trump, uma política que, tem sido pilar de sua agenda econômica e externa. E essa política nos coloca diante de uma questão constitucional fundamental, né? O presidente agiu dentro da sua autoridade ao usar uma lei de emergência de 1977 para impor essas tarifas de forma tão ampla e, duradoura. Ou ele efetivamente usurpou um poder que, na verdade, pertence ao Congresso? Exatamente. A discussão é sobre onde traçar essa linha. Eu vou defender que as tarifas são um exercício legítimo e necessário do Poder Executivo para proteger os interesses econômicos e a soberania americana no cenário global. E eu vou argumentar que essa ação representa um abuso de autoridade perigoso que desrespeita a separação de poderes e coloca a economia do país sob um risco legal e financeiro monumental. Ótimo. Minha posição parte de um princípio claro. O presidente precisa de ferramentas eficazes para governar. As tarifas, nas palavras do próprio Trump, são a melhor ferramenta para ajudar nossos trabalhadores e fortalecer a indústria nacional com produtos feitos nos Estados Unidos. Não se trata, assim, de uma medida arbitrária, mas de um remédio necessário para décadas de acordos comerciais que, na visão do governo, prejudicaram a economia americana. A base legal para isso, a Lei de Emergência de 1977, concede ao Executivo a flexibilidade para responder a ameaças. E uma economia global desequilibrada, onde outros países usam práticas desleais, pode e deve ser vista como uma emergência econômica. Durante as sustentações orais na Suprema Corte, o debate, segundo a Reuters, girou em torno do poder inerente da presidência. A gente está falando das prerrogativas que não estão escritas explicitamente na Constituição, mas que são consideradas essenciais para que o chefe do Executivo possa conduzir a política externa e proteger a nação. A aplicação de tarifas é, portanto, uma extensão desse poder, uma ferramenta de negociação que, aliás, já rendeu concessões importantes de outras nações. Já a minha visão parte de um lugar diferente. O ponto fundamental aqui não é a intenção por trás da política, sabe? Mas sim a sua legalidade. A questão não é se as tarifas são boas ou ruins para a economia, mas se o presidente tem um poder de implementá-las dessa maneira. Um Tribunal Federal de Apelações já deu uma resposta bem clara a isso, afirmando que o presidente extrapolou sua autoridade. E essa não é uma conclusão isolada. A ação judicial foi movida por um conjunto amplo de interesses, empresas que foram diretamente prejudicadas e uma coalizão de 12 estados americanos. Isso demonstra que não estamos falando de uma disputa meramente partidária, mas de uma oposição institucional e econômica muito significativa. Usar uma lei projetada para emergências súbitas e específicas como base para uma política comercial de longo prazo é uma distorção perigosa. O próprio presidente, ao admitir a incerteza sobre o veredito da corte e o risco de ter que devolver centenas de bilhões de dólares, acaba expondo a fragilidade do argumento legal. É uma aposta altíssima em uma base jurídica que já foi considerada inválida por um tribunal inferior. O cerne da questão é o respeito aos limites constitucionais. Mas aí é que está o ponto central do debate que chegou à Suprema Corte. A decisão do Tribunal de Apelações que você cita se baseou numa interpretação restritiva do que constitui uma emergência. Eu argumento que essa visão é antiquada para o mundo interconectado e volátil do século XXI. A definição de emergência nacional precisa ser dinâmica. Uma crise econômica pode não ser uma invasão militar, mas seus efeitos podem ser igualmente devastadores para a segurança e o bem-estar de um país. O presidente precisa ter a agilidade para agir sem ter que passar pelo lento processo legislativo do Congresso a cada passo. Me permita discordar nesse ponto específico. A lentidão do processo legislativo não é uma falha do sistema, é uma característica deliberada. Os fundadores dos Estados Unidos criaram esse sistema de freios e contrapesos justamente para evitar que um único poder, especialmente o executivo, acumulasse autoridade demais.
A lei de 1977, a International Emergency Economic Powers Act, foi pensada para crises como, sei lá, embargos de petróleo, o congelamento de ativos de nações hostis após um ato de agressão. Situações claras, definidas e, em geral, temporárias. Ela nunca foi concebida para ser um cheque em branco para o presidente redesenhar toda a política comercial do país, uma prerrogativa que a Constituição atribui explicitamente ao Congresso. Veja bem, essa sua interpretação da lei é uma leitura possível, mas não é a única. A defesa do governo na Suprema Corte e o que parece ter ressoado com os juízes conservadores é que a condução da política externa é um domínio onde o presidente naturalmente possui mais poder e discricionariedade. Relações comerciais são, em essência, relações exteriores. Impor uma tarifa a um país é um ato de política externa, portanto está dentro desse poder inerente que eu mencionei. A maioria de 6-3 na corte pode muito bem entender que, em um mundo de competição geopolítica acirrada, o executivo não pode ficar de mãos atadas. Mas esse conceito de poder inerente é perigosamente vago. Onde a Constituição traça o limite? Se o presidente pode redefinir a política comercial sob essa justificativa, o que impede o próximo de fazer o mesmo com a política ambiental para combater uma emergência climática ou com a política de migração para conter uma emergência humanitária, contornando o Congresso em todas essas áreas? O argumento de Trump de que o Tribunal de Apelações é altamente partidário é uma tática para evitar o debate de mérito. Se a Suprema Corte validar essa interpretação tão ampla de emergência e poder inerente, ela não vai estar apenas decidindo sobre tarifas. Ela vai estar reescrevendo, na prática, a separação de poderes para as próximas décadas. Vamos transitar para as consequências práticas, então, porque a lei não existe no vácuo. O presidente foi enfático ao dizer que uma reversão dessa política literalmente destruiria os Estados Unidos. Embora isso possa ser uma hipérbole, a intenção é clara. Na visão dele, as tarifas são um pilar de sustentação da economia. E os dados, até certo ponto, mostram que o apocalipse previsto por muitos críticos não aconteceu. O balanço econômico de 2025 mostrou que os efeitos foram mais brandos do que o esperado. A bolsa de valores subiu, o dólar recuou, indicando que o mercado conseguiu absorver o impacto inicial. A economia demonstrou resiliência. Então, além de ser legalmente defensável, a política se provou economicamente gerenciável e vital para proteger setores estratégicos da indústria americana. Você fala em gerenciável, mas ignora o elefante na sala. A instabilidade jurídica monumental que essa política criou. O risco financeiro não é uma abstração, é um passivo de centenas de bilhões, talvez trilhões de dólares ao longo da década, que paira sobre o Tesouro americano. O próprio presidente reconhece que devolver esse dinheiro seria extremamente difícil sem prejudicar muita gente. Como os mercados podem operar com previsibilidade quando uma política comercial tão abrangente pode ser invalidada a qualquer momento por uma decisão judicial? Essa incerteza, que se arrasta desde meados de 2025, tem um custo real. Empresas não conseguem planejar investimentos de longo prazo, cadeias de suprimentos globais ficam num limbo. A sua visão de uma economia estável me parece frágil, pois ela está inteiramente dependente de uma única decisão judicial pendente. Apostar o futuro fiscal do país numa base legal tão contestada é, no mínimo, uma imprudência econômica. Eu entendo seu ponto sobre a incerteza, mas eu enquadraria isso de outra forma. Toda política nova e transformadora gera um período de incerteza. Isso é inevitável, mas o objetivo final é um ganho de longo prazo que supera o custo da transição. Você está focando no risco do processo e eu estou focando no resultado estratégico. As tarifas não são apenas uma medida econômica isolada, elas são o eixo central da estratégia de negociação do governo. Elas foram a ferramenta que forçou a renegociação de acordos comerciais. A prerrogativa de usar a economia como alavanca na política externa é fundamental para um líder global. A eficácia aqui não deve ser medida só pelo balanço fiscal de um trimestre, mas pelos ganhos geopolíticos e pelo fortalecimento da soberania nacional a longo prazo. É um recado claro de que os Estados Unidos não vão mais aceitar ser passados para trás. Mas essa narrativa de sucesso estratégico absoluto se choca com a realidade econômica doméstica. Na mesma coletiva de imprensa em que defendeu as tarifas,
Trump fez algo curioso. Ele criticou a própria equipe de comunicação por não conseguir transmitir a mensagem de seus feitos na economia. Se a política é tão bem-sucedida, por que a mensagem não chega? Talvez porque a experiência do cidadão comum seja outra. Ele mencionou a inflação como um ponto positivo, mas os dados oficiais do Federal Reserve mostram que ela continua oscilando em torno de 3%, ou seja, persistentemente acima da meta de 2%. Isso não é um detalhe técnico, é o poder de compra das famílias sendo corroído. Isso contradiz a ideia de um controle econômico total e de um sucesso incontestável. A estratégia parece muito mais forte na retórica do que nos indicadores que afetam diretamente a vida das pessoas. A inflação é um fenômeno complexo, com múltiplas causas globais que vão muito além de uma única política comercial. Atribuir essa persistência unicamente às tarifas é uma simplificação excessiva. O que é inegável é que a política mudou os termos do debate global. Antes, a discussão era sobre como se adaptar a um sistema de livre comércio que beneficiava outros países. Agora, a discussão é sobre como criar um sistema mais justo e recíproco. Isso, por si só, já é uma vitória estratégica. A dificuldade de comunicação que você menciona pode ser apenas isso, uma falha de marketing, não uma falha da política em si. O objetivo maior de proteger empregos e indústrias está sendo perseguido com as ferramentas que o executivo tem à disposição. Mas se a ferramenta é ilegal, todo o resto desmorona. A vitória estratégica se torna uma crise constitucional. O recado para o mundo se torna um sinal de instabilidade interna. Não podemos separar a estratégia dos meios utilizados para implementá-la. Se o governo precisa distorcer a lei e atacar o judiciário para defender seus feitos, talvez esses feitos não sejam tão sólidos quanto a propaganda sugere. A inflação persistente pode não ser causada apenas pelas tarifas, mas certamente a incerteza e os custos adicionais que elas geram não ajudam a combatê-la. A realidade econômica é mais teimosa que a narrativa política. Para encerrar a minha posição, eu reitero que as tarifas, apesar de toda a controvérsia jurídica, são uma ferramenta de governança indispensável no arsenal de um presidente moderno. Elas representam a defesa da economia e da soberania dos Estados Unidos em um mundo cada vez mais competitivo. Uma decisão da Suprema Corte que reconheça a necessidade de um poder executivo forte e ágil para responder aos desafios globais seria, a meu ver, a decisão correta e pragmática, alinhada com as realidades do poder no século XXI. E eu concluo que este caso vai muito além da política comercial. Ele toca o coração do equilíbrio de poderes, um pilar da democracia americana. Permitir que um presidente use leis de emergência para fins tão amplos e de longo prazo cria um precedente perigoso que poderá ser explorado por qualquer governo futuro de qualquer espectro político. A decisão da Corte não vai definir apenas o futuro do tarifaço, mas sim os limites da autoridade presidencial para as próximas gerações. O risco de instabilidade econômica somado à fragilidade da base legal demonstra a imprudência desta abordagem. Nisso nós concordamos. A decisão que sair da Suprema Corte nos próximos dias será um marco, com implicações que sentiremos por muito tempo. O material que analisamos hoje expõe uma tensão fundamental e talvez permanente na governança americana. Exatamente. De um lado, a demanda por uma ação executiva decisiva e rápida. Do outro, a salvaguarda do poder legislativo e da previsibilidade constitucional. O resultado permanece em aberto, e a reflexão que fica é sobre qual desses princípios, em última análise, deve prevalecer para garantir a estabilidade e a integridade do sistema.